A gente sempre ouve falar de como o governo gasta o dinheiro público, né? Mas já paremos para pensar em como ele compra as coisas? Não falo de salários ou de programas sociais, mas de tudo mesmo, do lápis que vai para a escola até uma turbina de hidrelétrica. Esse universo que a gente chama de compras públicas movimenta uma fatia gigantesca da nossa economia. E hoje vamos desvendar os segredos, os problemas e também o potencial imenso que existe por trás desse jogo. Um jogo de R$ 1 trilhão. Vamos começar? Para começar, vamos direto a um número que parece até mentira. R$ 1 trilhão. É isso mesmo, 1 trilhão. Esse é o valor que o Brasil, somando o governo federal, estados e municípios, gastou em compras e contratos num único ano, em 2025. É difícil até de imaginar, né? É um volume de dinheiro que poderia literalmente transformar o país. Tá, mas o que significa R$ 1 trilhão na prática? Pensa assim, de cada R$ 6 que a economia brasileira gera, R$ 1 passa pelas mãos do governo na forma de compras. Isso dá 16% de todo o nosso produto interno bruto, o PIB. Então não é só um número gigante, é um motor poderosíssimo que afeta todo mundo, desde a padaria da esquina, que vende para o hospital municipal, até os grandes projetos de infraestrutura que vão definir o nosso futuro. E para onde vai toda essa grana? Bom, não é um dinheiro que sai sem rumo. Existe uma estratégia bem clara para usar esse poder de compra como uma ferramenta de desenvolvimento. Só em 2025, quase R$ 300 bilhões foram para as mãos de micro e pequenas empresas, incluindo os MEIs. Isso é uma decisão política, sabe? É usar o dinheiro público para fortalecer a base da nossa economia, para gerar emprego e fazer a grana circular na comunidade, em vez de ficar concentrada só nas mãos das grandes corporações. E para organizar todo esse sistema, existe uma nova regra do jogo, a Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. E ela não é só uma atualização de burocracia, não. A ideia é ser uma revolução na forma como o governo faz compras. A promessa é bem ambiciosa, trocar a papelada por agilidade, o que era obscuro por transparência e a rigidez de sempre por inovação. A grande questão é, será que essa promessa vira realidade? Pois é, porque, como a gente sabe, o papel aceita tudo. O verdadeiro teste de uma lei não é o texto dela, mas como ela se sai no mundo real. E é aqui que a história começa a ficar mais complicada. Vamos mergulhar em alguns casos em que o sistema não só falhou, como falhou feio. Olha só esses 3 exemplos. Eles são um retrato dos problemas crônicos que a gente enfrenta. Em Maricá, no Rio, a coisa foi explícita. Simplesmente descartaram 17 propostas mais baratas para favorecer uma empresa que já estava enrolada na Lava Jato. Já em Santa Catarina, a tática foi mais sofisticada. Eles criaram regras tão restritivas que a licitação foi suspensa, forçando um contrato de emergência, sem concorrência nenhuma. E em Três Marias, Minas Gerais, a audácia foi o limite. Um prazo de 2 horas para enviar propostas. 2 horas. Isso é um convite à fraude, né? Ou seja, não são falhas pontuais, são estratégias para burlar a lei. E aqui vem a cereja do bolo. A justificativa oficial para o contrato sem licitação lá em Santa Catarina: risco concreto de descontinuidade. Presta atenção nessa linguagem. É o famoso burocratês sendo usado como desculpa para legitimar o que, na verdade, é uma quebra de regra. A tal urgência só existiu porque o próprio governo não conseguiu fazer uma licitação justa antes. É um ciclo vicioso. O erro justifica a exceção. Ok, a gente viu o lado sombrio, mas agora vamos virar a moeda. E se esse poder de compra de 1 trilhão, em vez de ser desviado, fosse usado para realmente transformar a sociedade? A ideia mais moderna de compras públicas vai muito além de só buscar o menor preço. A pergunta passa a ser: como a gente pode usar essa montanha de dinheiro para construir um país melhor? Esse quadro aqui mostra bem a encruzilhada. De um lado, a mentalidade antiga. O governo é só um comprador, obcecado pelo preço mais baixo. Do outro, a visão nova. O governo é um investidor social, que usa cada contrato para plantar uma semente de mudança. A pergunta deixa de ser qual o mais barato e vira qual gera mais valor para a sociedade como um todo. E como isso funciona na prática? A resposta pode estar num único número. Um número que representa esperança e uma mudança radical. 8%. Guardem esse número. 8%. Esse é o coração do projeto de lei 6.453 de 2025. A proposta é revolucionária, que empresas contratadas pelo governo reservem, no mínimo, 8% das suas vagas para mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Pensa no poder disso.
É o Estado usando seus contratos não só para construir uma estrada, mas para construir uma saída da violência para milhares de mulheres, quebrando o ciclo da dependência financeira. E o projeto ainda vai além, priorizando as mais vulneráveis entre as vulneráveis. E aí a gente chega no grande conflito. De um lado, temos leis super inovadoras e propostas que querem usar o dinheiro público para curar as feridas da sociedade. Do outro, a realidade teimosa da fraude, da burocracia e dos interesses particulares. Isso não é uma discussão teórica, não. É uma batalha que acontece todo santo dia, em cada licitação, em cada contrato assinado no país. E essa batalha não está parada. Essa linha do tempo mostra que a mudança está acontecendo. Não é uma coisa só, mas um processo. Desde a nova lei, lá em 2021, passando por plataformas digitais que surgiram em 2025, até mecanismos super sofisticados como o tal do diálogo competitivo em 2026, a gente vê uma tentativa constante de modernizar as ferramentas. A pergunta é, só as ferramentas certas são suficientes para mudar a cultura? No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. A alma das compras públicas está em disputa. De um lado, a promessa de um sistema transparente, eficiente e socialmente justo. Do outro, os fantasmas de sempre: a fraude, a burocracia, o favorecimento. Não é uma briga do novo contra o velho. É uma briga entre o Brasil que a gente quer ser e o Brasil que insiste em continuar existindo. E com isso, eu deixo essa pergunta no ar. Com R$ 1 trilhão em jogo, será que basta mudar as regras? Ou a gente precisa de algo mais profundo? Uma mudança de cultura, de fiscalização, da nossa própria participação como cidadãos? A resposta para essa pergunta não está só nas leis ou na tecnologia. A resposta, de certa forma, está em todos nós e vai definir que tipo de país a gente vai construir com esse poder de compra gigantesco.